Quantas são as comissões com no mínimo um homem? Como as comissões formadas devem ter no mínimo um homem, podemos pensar em dividir esse problema em casos, tomando, por exemplo, as comissões que são constituídas exatamente por um homem e 3 mulheres, ou ainda, as comissões formadas por 2 homens e 2 mulheres, ou também as comissões formadas por 3 homens e 1 mulher, ou finalmente as comissões constituídas inteiramente de homens. Ou seja, podemos pensar em dividir o problema em vários casos. Em contrapartida, podemos pensar na condição que nega a condição imposta no problema. Ou seja, em vez de calcularmos as comissões que têm no mínimo um homem, calculamos as comissões que não têm homem algum. Ou seja, as comissões que não satisfazem a condição que o problema nos impõe. E aí poderemos, estrategicamente, descontar essa quantidade de comissões que não satisfazem a condição da quantidade total de comissões possíveis de serem formadas. O cálculo, dependendo da situação, como vamos observar, pode ficar substancialmente menor, e em muitas situações é bastante recomendável pensar dessa forma. Todas as comissões são 11 pessoas para escolher 4. Então, 11 escolhe 4. 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 2, 8. 3 cancela 9, 3. Chegamos ao resultado de 330 comissões. Observe que nós ignoramos toda e qualquer condição. Calculamos aqui todas as comissões possíveis de serem formadas. São 330 comissões no total. O que eu vou calcular agora é a quantidade de comissões que negam a condição imposta, ou seja, as comissões formadas apenas por mulheres. As comissões formadas apenas por mulheres, vamos escrever aqui, apenas mulheres, são as comissões escolhidas com 4 pessoas dentre as 6 mulheres que são. Então, 6 escolhe 4, que é igual a 6 escolhe 2, dado por 6 vezes 5 sobre 2 fatorial, que é igual a 15. Então, são 15 comissões dentre as 330, que é o total, que não satisfazem a condição, que não tem no mínimo um homem. Ora, então se nós descontarmos do total de comissões as comissões que não satisfazem a condição, a quantidade que resta, ou seja, o resultado dessa diferença 315, nos dá exatamente a quantidade de comissões que satisfazem, ou seja, 315 é o número de comissões com no mínimo um homem. Quantas são as comissões com no mínimo um homem e uma mulher? Bem, levando em consideração que toda comissão deve ter no mínimo um homem e uma mulher, podemos pensar em vários tipos de comissões que satisfazem tal condição. Por exemplo, comissões que tenham um homem e 3 mulheres. Ou ainda, comissões que tenham 2 homens e 2 mulheres. Ou também, comissões que tenham 3 homens e 1 mulher. Então, podemos dividir esse problema em 3 casos, calcular separadamente os tipos de comissões, as quantidades de cada um desses tipos, para somarmos no final. Assim, ilustrando tais casos, nós temos comissões com 1 homem e 3 mulheres. Ou ainda, comissões que tenham 2 homens e 2 mulheres, ou também 3 homens e 1 mulher. Em termos de cálculo, para cada um dos casos, no primeiro caso, comissões com 1 homem e 3 mulheres, podemos calcular fazendo 5 escolhe 1 vezes 6 escolhe 3. No segundo caso, as comissões com 2 homens e 2 mulheres, fazemos 5 escolhe 2 vezes 6 escolhe 2.
E, finalmente, as comissões do terceiro e último tipo, fazemos 5 escolhe 3, vezes 6 escolhe 1. Calculando esses valores, nós temos 5 escolhe 1 igual a 5. 6 escolhe 3, podemos fazer 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 3 fatorial. Como 3 fatorial é igual a 6, cancelando 5 vezes 4, 20 combinações. 5 escolhe 2 é dado por 5 vezes 4, dividido por 2 fatorial, igual a 10. 6 escolhe 2, como sendo 6 vezes 5 sobre 2 fatorial, então igual a 15. 5 escolhe 3 é equivalente a 5 escolhe 2, e 6 escolhe 1 igual a 6. Então, substituindo os valores, 5 escolhe 1, 5, vezes 6 escolhe 3, 20. 5 escolhe 2, 10, vezes 6 escolhe 2, 15. 5 escolhe 3 é igual a 5 escolhe 2, igual a 10, e 6 escolhe 1, 6. Ou seja, temos 100 comissões constituídas de um homem e 3 mulheres, 150 comissões com 2 homens e 2 mulheres, e 60 comissões com 3 homens e 1 mulher. Dessa forma, somando as quantidades de cada tipo, totalizamos dessa maneira 100 mais 150, 250, com mais 60, são 310 comissões, com no mínimo um homem e uma mulher. Mas nesse caso, cabe uma consideração que pode ser particularmente útil em alguns exercícios. Vamos aqui estabelecer uma solução alternativa que foi apresentada para que você possa utilizar, quando conveniente, essas ideias, essas estratégias de raciocínio em outras questões. Nós dividimos o nosso problema em casos porque eram as situações que atendiam à condição imposta no problema. Uma possível solução, diferente da que foi apresentada, é calcularmos o total das comissões possíveis de serem formadas, e aqui o total, ignorando completamente a condição de ter no mínimo um homem e uma mulher, ou seja, todas as comissões possíveis de serem formadas, dadas por 11, escolhe 4. E aí 11 escolhe 4, o resultado é dado por 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, dividido por 4 fatorial, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, 4 vezes 2, cancelamos o 8, 9 com 3, 3, vezes 11, 33, vezes 10, são 330 comissões possíveis de serem formadas, ignorando toda e qualquer condição. Analisando a condição do problema, de ter no mínimo um homem e uma mulher, nós vimos na primeira solução que o problema foi desmembrado em 3 casos. Ora, estes foram os casos que atendiam às condições, que atendiam à condição. E se nós pensarmos em negar tal condição? O que significa dizer comissões que não tenham, no mínimo, um homem e uma mulher? Ora, podemos pensar em 2 tipos de comissões. Comissões constituídas apenas por homens ou ainda comissões constituídas apenas por mulheres. Estas são as comissões, os tipos de comissões que não atendem à condição imposta no problema. Então, se nós calcularmos as condições determinadas apenas por homens, seriam as comissões calculadas por combinações de 5, que são os homens, escolhidos 4 a 4. E as comissões formadas apenas por mulheres são as combinações de 6 escolhe 4. Ora, 5 escolhe 4 é o equivalente a 5 escolhe 1 igual a 5. 6 escolhe 4
é equivalente a 6 escolhe 2, que já foi calculada anteriormente, igual a 15. Então, nós temos 15, 5 mais 15, ou seja, 20 comissões que não atendem às condições impostas. Dessa forma, se 330 é o total de comissões possíveis, dentre as quais 20 não atendem à condição, é claro que a diferença 330 menos 20, ou seja, 310, deve ser a quantidade de comissões que atendem à condição de terem no mínimo um homem e uma mulher.